Pessoal, exercício 16 da quarta lista de cálculo A fala que os lados de um triângulo equilátero crescem a taxa de 2,5 centímetros por segundo. Ou seja, o lado está variando em função do tempo. Então a gente vai escrever isso como dl dt. Então o lado cresce, então a taxa de variação do lado em relação a tempo, que é segundo, é igual a 2,5 centímetros por segundo. Letra A, qual é a taxa de crescimento da área quando o lado tiver 12 centímetros de comprimento? Então está pedindo a taxa de variação da área, ou seja, está pedindo a variação da área em função do tempo, quando o lado for igual a 12 centímetros. Então a gente precisa lembrar de qual é a fórmula da área de um triângulo equilátero. A gente tem essa fórmula, que a área é igual a L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Então a área está em função do lado e a gente quer calcular a taxa de variação da área em relação ao tempo. Então ela não pode ser feita direta. Então a gente faz primeiro a variação da área em função do lado, já que ela é escrita em função do lado, e a variação do lado em função do tempo. Então a gente vai ter o seguinte, derivada de A em relação a L. Então eu vou derivar isso aqui em relação a L. Raiz de 3 e 4, que são constantes, eu vou só repetir. Derivada de L ao quadrado, desce o 2 multiplicando, fica 2L. Repete o raiz de 3, repete o 4. dl dt. dl dt é o 2,5, o exercício já deu, então 2,5. Então a fórmula vai ser essa. Como L vale 12, então eu vou trocar esse L aqui por 12. Então vai ficar 2 vezes 12, esse 2,5 eu coloquei aqui dentro, raiz de 3. Então multiplica 2 vezes 12 vezes 2,5, divide por 4, resultado final 15 raiz de 3. Como é variação da área e a unidade de medida é centímetros, então a área é centímetros por centímetros quadrado, por tempo, que é segundo. Então essa é a variação da área em função do tempo. Isso é a velocidade com que a área está crescendo. Na letra B, pergunta qual é a taxa de crescimento do perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados. Como esse triângulo é formado por 3 lados iguais, então o perímetro vai ser 3 vezes L, que é a mesma coisa que L mais L mais L, é a soma dos 3 lados. Só que ele pede a taxa de crescimento do perímetro, ou seja, qual que é a variação do perímetro em função do tempo. Então aqui não é L não, aqui é a variação do P, né? Porque é a variação do perímetro. Então a variação do perímetro em função do tempo ela vai ser feita assim. Vai ser a variação do perímetro em função do lado, porque o perímetro está escrito em função do lado, e a variação do lado em função do tempo. Beleza. Então, qual que é a derivada desse perímetro, ou seja, qual que é a derivada dessa função P em função do L? Derivada de 3L é 3. dl dt. dl dt o exercício já deu, que é a variação do lado. A variação do lado é 2,5. Está aqui. 3 vezes 2,5, 7,5 centímetros por segundo. Então o exercício pediu, não foi dl dt, foi a taxa de crescimento do perímetro. Então foi dp dt. Isso que ele pediu. Só que o perímetro não está escrito diretamente em função do tempo, o perímetro está escrito em função do lado. Então eu tenho que calcular a derivada do perímetro em função do lado e a derivada do lado em função do tempo. Derivada do perímetro em função do lado é derivar isso aqui, ó. Derivada de 3L é 3. Derivada de L em função do T é a taxa de variação do lado, já foi dada, que é 2,5. Multiplicando os dois deu 7,5. O perímetro, que é a soma de lados, é centímetro. O tempo é segundo.